Os direitos humanos, Silvio Almeida foi denunciado à organização Me Too Brasil por supostos episódios de assédio sexual contra mulheres. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, foi denunciado à organização Me Too Brasil por supostos episódios de assédio sexual contra mulheres. A entidade, que acolhe vítimas de violência sexual, confirmou ter sido procurada por mulheres, no plural, que relataram assédios praticados pelo ministro. Os relatos envolvem casos que teriam ocorrido no ano passado, 2023, e a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, ela teria sido uma das vítimas. Segundo o portal Metrópolis, a denúncia de assédio sexual de Silvio Almeida contra Aniele Franco já circulava faz meses entre outros integrantes do primeiro escalão do governo Lula. Lula e Janja, inclusive, já sabiam antes mesmo do caso vir à tona. O assunto chegou há cerca de 15 dias à cúpula da Controladoria Geral da União, que é responsável por lidar com casos de assédio moral e sexual dentro do Serviço Público Federal. Aniele Franco preferiu não transformar o caso em um escândalo público para não prejudicar o governo. Estudantes de Direito da Universidade São Judas Tadeu, em São Paulo, disseram à revista Veja que colegas mulheres foram assediadas sexualmente por Silvio Almeida entre os anos de 2007 e 2012. Segundo as denúncias, o ministro oferecia notas melhores se as estudantes tivessem encontros com ele. Os relatos são de tentativa de troca de favores sexuais para que a avaliação das provas fosse alterada para melhor, incluindo alunas que corriam risco de reprovação nas matérias ensinadas por ele. Ontem, depois que o caso de assédio estourou, Silvio Almeida usou sua conta no Instagram para negar as acusações. O ministro disse que toda denúncia deve ter materialidade. Falou em ilações absurdas e avisou que não vai se calar contra quem quer prejudicá-lo. Ainda ontem o ministro entrou na justiça contra o Me Too. A ação no Tribunal de Justiça do Distrito Federal pede explicações à organização sobre sua forma de atuar, explicando como recebe denúncias, quais protocolos de apuração, quais são as informações que a ONG tem sobre o caso de assédio. Depois, o Ministério dos Direitos Humanos emitiu uma nova nota, na qual diz, sem provas, que a Me Too teria sido frustrada quando tentou interferir indevidamente na licitação da pasta para o mecanismo Disque 100, canal de denúncias do governo. Geisiane, quero começar com você. Por motivos claros, em primeiro lugar, você é mulher, Não mudou não, né? De ontem para hoje. De ontem para hoje tá tudo certo. Tá, pode ser não binário de alta ciclagem, né? E você também está mulher hoje, certo, doutora Ana Paula? Muito bem. Da gente do nosso tempo, nosso tempo não tinha essas coisas. Esse tempo mais novo aqui, essa geração mais nova. Nosso tempo era mais... era pão, queijo, queijo. Tinha pouco gênero exatamente. na nossa época. Ou o gênero era o gênero escandaloso ou o gênero reservado. Sorte? Eu mesmo faço a minha sorte. E agora com liberdade de apostar. MyLiberty.bet. Mete essa aí na busca, parceiro, e vai lá pra cima. Acesse o site, jogador, dê um confere e já manda a bala no seu time. É liberdade de apostar, é Brasil, é esporte, é jogo, é fácil, é pé quente, irmão. MyLiberty.bet. Com bônus de até R$500 e muito mais. MyLiberty.bet. Você acima de tudo, MyLiberty acima de todos. Jogue com responsabilidade. Bom, primeiro, esse vídeo do Silvio Almeida parecia o Alexandre de Moraes no dia que foram defender ele lá no STF, né? Ele estava sem sarcasmo,
falando palavras institucionais, né? E ainda falando que vai enfrentar. Depois eu acho engraçado, né? O que eles querem fazer é impedir que eu conte as minhas histórias. Que eu conte as minhas histórias, né? É uma coisa bastante engraçada. E vale lembrar também, passando para você, que o Silvio Almeida, ele é o pivô desta operação policial que levou o ex a ser suspenso no Brasil. Porque se vocês... Vamos ligar tudo? Essa operação Disque 100, na qual o Alexandre de Moraes determinou o bloqueio das contas do Marcos Duval, ela nasce daquelas denúncias de abuso sexual contra crianças no Marajó, que foi revelado pela Damares e que a Xuxa tentou empichar a Damares. Depois continuaram com essas denúncias. E ao invés do Silvio Almeida ir buscar se tem criança sendo abusada sexualmente no Marajó, o que ele fez? Abriu procedimento contra os denunciadores. E agora, ao que parece, ele quer investigar, omitiu a denúncia e não o caso em si. É isso mesmo que nós estamos vendo? Será que é por isso que ele não quis investigar o caso do abuso das crianças no Marajó? Não sei, passo a você. Sempre me opus à ideia dele. Inclusive, Patrícia Silva e eu escrevemos um livro, e é o único livro que refuta com argumentos acadêmicos o porquê o racismo não é estrutural e que isso é uma completa viagem do Silvio Almeida. Há relatos aqui, eu não vou aqui, obviamente, expor o nome, que o Silvio Almeida sempre teve um comportamento muito difícil dentro da universidade, a ponto de selecionar quem vai pegar ou não o elevador com ele. É esse o típico comportamento do Silvio Almeida. Então, assim, ele nunca foi uma pessoa fácil, nunca tivemos ali grandes afinidades. Quem estuda o campo racial no Brasil nunca teve grandes afinidades, porque ele é uma pessoa difícil, para além de todo o marxismo ali que ronda as ideias dele. Mas o que a gente está falando aqui é de que, no mínimo, 14 pessoas estão alegando que foram assediadas, e isso inclui uma ministra. Inclusive, também não tenho nenhum tipo de afinidade com a Aniele Franco, mas que, se de fato ocorreu, eu presto minha solidariedade a ela. Só uma mulher que sabe realmente o que é envolvido ali num abuso sexual. Isso é muito sério, isso é muito pesado. E a gente está falando do cara que tem todo um discurso de sinalização de virtudes, que tem todo um discurso supostamente pró-cidadania, que ocupa a pasta de direitos humanos e que está abusando sexualmente de mulheres. É isso que está acontecendo. A Janja teve um mal-estar com o Silvio Almeida. E na época a especulação era a respeito dos egos. O que a gente estava achando é que o ego de um bateu de frente com o ego de outro. Hoje a gente vê que pode ter sido o contrário. A Janja viu a situação, sabia o que estava acontecendo e, obviamente, aí ela se opôs àquilo dali. Pelo menos isso, teve a hombridade de se opor em relação ao que estava acontecendo e não expor mais, porque eles sabiam. O Lula e a Janja sabiam, mas eles não colocaram mais luz em cima do caso, porque ia manchar a imagem do Silvio Almeida. E aí eu preciso dizer algumas coisas especificamente sobre a pauta racial, porque isso me incomoda muito. Me incomoda. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar um like pro Pavivi, comente quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, faz isso agora mesmo para receber as notícias mais quentíssimas todos os dias. Não saia daí que o melhor deste vídeo vem agora. Muito. Claro, e aproveita também para colocar essa fala, né? Essa sugestão que a matéria traz, de que a Aniele, segundo o Portal Metrópolis, ela não falou nada para não manchar a reputação do governo. Pois é. Assim, primeiro que, se isso de fato aconteceu, a Aniele pisou muito na bola com a pauta que ela mesma defende, porque quem é feminista é ela, não sou eu. Então, assim, se isso acontece comigo, eu, Geisiane, dentro de uma gestão de direita, eu sou a primeira a falar. Por uma questão óbvia, são os meus valores e princípios. Então, o primeiro ponto é esse, tá? Mas o que me chama a atenção é a forma como ele pede desculpas. Eu abro aspas pra ele. Ele fala assim: lações absurdas com o único intuito de me prejudicar, apagar nossas lutas e histórias. Que nossa, Silvio Almeida? Você tá, então, insinuando que o povo negro tem na sua base histórica abusador sexual? É isso?
Porque na minha cabeça é isso que passa. Que nossas histórias, cara pálida. Porque eu sou uma mulher negra e não tô corroborando com esse discurso de abuso sexual, e eu tenho certeza absoluta que se a gente for para as comunidades, para as periferias, que é onde vive a maioria da população negra, parda, enfim, eu tenho certeza absoluta que essas pessoas não vão passar a mão na cabeça de um cara que tinha mensagens esdrúxulas em relação às mulheres. Eu tenho certeza absoluta. Então, assim, se esconde atrás da história do povo negro, que é uma história de luta, uma história de vitória, uma história de construção, de cidadania, pra dizer que é um ataque racista. E aí, ele continua, pra você ver como a cabecinha do Silvio Almeida funciona o tempo dele, só enxerga no mundo assim, preto e branco, só isso, é impressionante. Parece, qual é o animal que, eu ia falar zebra, mas não sei se é mesmo. É igual, Tem um ex-secretário dele, o nome dele é Ariel Castro. Esse ex-secretário veio a público falar a respeito do caso. Acho importante trazer só uma coisa desse ex-secretário. Ele participou de uma reunião com a Janja no começo do ano, no ano passado. E aí, após essa reunião, ele foi mandado embora, provavelmente por causa do mal-estar, porque a Janja já sabia o que estava acontecendo ali no Ministério, e a Janja é amiga da Aniele. A justificativa que eu quero ler para nossa audiência do porquê que o Ariel de Castro, que era chefe da secretaria dentro do Ministério, chefe da Secretaria de Direitos Humanos, do porquê ele foi mandado embora, a justificativa é muito boa, abre aspas. Ele falou o seguinte: que ele saiu porque justificaram que ele era insubordinado. Mas por que ele era insubordinado? Porque não aceitava ordens de um ministro negro. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Eles mandaram uma pessoa embora acusando de racismo. Sendo que provavelmente o que aconteceu é que ele foi mandado embora porque ele se reuniu com a Janja. Ou seja, abuso de poder do ministro Silvio Almeida em cima dos seus subordinados. E ainda tendo a cara de pau de pegar uma questão tão séria que é o racismo, porque sim, existe racismo no Brasil, mas daí a falar que todo mundo é racista, que o país foi fundado em cima de racismo e outros absurdos, que é o que o Silvio Almeida está alegando, é realmente assim um abismo. E aí a esposa dele de novo bate nessa tecla de racista e vem a público e fala o seguinte: a esposa do Silvio Almeida. Do Silvio Almeida. Ela escreveu na rede social dela o seguinte: um homem negro, uma mulher negra, não sei que mulher negra, eu acho que ela está se referindo a ela mesma, estão sendo acusados de serem arrogantes e autoritários. E é sempre assim. Isso hoje? Ela colocou essa postagem ontem nos stories dela. Quando estourou quando a coisa ficou... Ela colocou isso, ela está falando que essa acusação em cima do Silvio Almeida, estão acusando ele de ser arrogante, autoritários, e aí ela continua e fala assim: a branquitude não aceita a negritude com poder. Não tem absolutamente nada a ver. Essa é a esposa dele. É a esposa dele, exatamente. Aí ela está alegando que o casal está sendo acusado de arrogante. Ninguém está acusando ele nem de arrogante, nem de autoritário. A acusação é de assédio sexual. Ninguém aqui tá falando de arrogância ou autoritarismo. Tá falando de um crime. E aí ela alega mais uma vez que existe essa branquitude, que em conluio vocês, pessoas brancas, as pessoas brancas... Não pode mais vender homo no não mercado. Pode, nem Ariel, nem nenhuma coisa. Homo, água sanitária, né? Esse tipo de coisa, porque é a branquitude. Ela está acusando, portanto, todas as pessoas brancas do país de que são racistas e de que não aceita a negritude no poder. Isso é mentira. Mais uma vez, isso é mentira. Não intente esconder um crime de abuso sexual por trás de narrativas sobre raça. E só pra fechar, desculpa mesmo ter me alongado, porque realmente, assim, isso me incomoda muito, porque esse tipo de coisa resvala em pessoas como eu, que não me identifico com o marxismo, mas que quando as pessoas me veem, acha que eu parto de premissas como lugar de fala, acha que eu parto de premissas como o Estado vai matar a população negra, acha que eu tenho um ódio à população branca, acha uma série de premissas que a esquerda negra, que pessoas como Silvio Almeida ficam implantando dentro da sociedade. E aí os negros que não corroboram com esse tipo de pensamento são obrigados a cair naquilo que a gente chama de senzala ideológica. Então a pessoa olha pra mim e acha que eu parto dessas premissas completamente estapafúrdias e absurdas. Ou seja, ele além de prejudicar ele mesmo, ele tá prejudicando toda a população negra. Então não me venha com essa história de que tá apagando nossas lutas, apagando nossas histórias. André Rebouças, que era um homem negro e monarquista, e José do Patrocínio, que também era um homem negro e monarquista, teria vergonha de você, Silvio Almeida. Vergonha, que é isso que eu sinto de você agora. Aí duas coisas, doutora Ana Paula. Em primeiro lugar, eu queria saber se a AGU
Porque o UOL disse que eu associei o Dino ao narco, quando eu nunca fiz isso. Eu falei uma outra coisa, estava fazendo um exercício jurídico. A AGU falou, olha, você maculou a honra do Estado brasileiro. 300 mil. Será que a AGU agora vai processar o Me Too? Porque ele está maculando a honra do Estado brasileiro? Como assim? Um ministro de Estado do governo Lula? É a mesma situação. Já aconteceu outras vezes. Então agora, se você denuncia um crime ou algo que seja ilegal, você será alvo de investigação. Quando, na verdade, deveria ser investigada a denúncia, os fatos, e se forem denúncias falsas, aí sim você punir a pessoa que está denunciando falsamente e caluniando qualquer que seja a pessoa. Esse é o primeiro fato. O segundo, que aí eu quero falar que são duas coisas separadas. Uma coisa é a questão do racismo, outra coisa é a questão do assédio. Independente da cor da pele de quem quer que seja, se ele assedia as mulheres, se ele comete assédio sexual ou moral também, né? Que no caso parece que também era a praxe dele. Independente da cor da pele dele, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, se ficar comprovado, e me parece que há subsídios relevantes de que ele comete assédio sexual, isso não tem nada a ver com assunto de cor. Isso não tem nada a ver com o assunto de racismo, entendeu? E a terceira coisa é a questão do racismo. Quando a esposa dele, que né, é colocada aí no meio dessa esbórnia, como você disse, vem a público e se mete nessa situação que ela deveria ficar um pouco, né, se preservar, e diz que a branquitude não aceita a negritude no poder. Deixa eu te falar, ninguém tá nem aí se o Silvio Almeida é ministro ou deixa de ser ministro, não. Nós estamos com tantos problemas no país, muito mais relevantes, principalmente econômicos, falta de liberdade de expressão, presos políticos. Vocês acham mesmo que os brancos do país se reuniram para derrubar o Silvio Almeida? Ninguém tá nem aí se ele é ministro, se ele não é ministro, qual que é a cor da pele dele. Então, assim, vamos voltar para a realidade, né? Então, são essas três coisas que eu queria levantar e fechar dizendo o seguinte, o presidente Lula tem uma incompetência exacerbada no que diz respeito a escolher os seus ministros e a sua equipe de primeiro escalão, porque não é possível que isso não surgiu agora, ele não começou a fazer isso agora. Isso aí já é o comportamento dele ao longo de muitos anos, possivelmente. Então, assim, traz para ser ministro dos direitos humanos uma pessoa capaz desse tipo de atitude. E já estavam sabendo desde o ano passado e não tomaram nenhuma providência. E quando a Aniele fica calada, porque ela não quis comentar o assunto, o silêncio dela é a mesma coisa de dizer sim, aconteceu. Porque se não tivesse acontecido, ela já teria falado, gente, vocês estão doidos? Aconteceu nada disso, nós trabalhamos juntos, somos parceiros, ele é uma pessoa ótima, nunca teve nada disso. Se ela ficou calada... E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade? Para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.